Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar para vocês o que vocês precisam saber sobre análise do comportamento. Primeiro de tudo, a análise do comportamento ela é uma ciência. Sendo uma ciência, imaginem como ela é robusta. Não é simplesmente uma técnica ou um método. E aí eu já trago para vocês um ponto importante que é assim, quem entender isso e não errar vai ter muito sucesso, porque vamos combinar, quem erra esse ponto que eu vou contar agora, chega até a passar um pouco de vergonha frente a outros profissionais que conhecem a temática da análise do comportamento. Nunca, never, jamais façam uma menção à análise do comportamento como um método. Eu estudo o método da análise do comportamento. Eu trabalho com o método ABA, que a gente sempre fala muito em ABA, né, para aplicação ao autismo em especial. Nunca façam referência à análise do comportamento ou ao ABA como método, porque isso descredibiliza você, acima de tudo, mas também a própria análise do comportamento, uma vez que é uma ciência extremamente robusta. Ciência essa que se baseia nos princípios de Skinner. Skinner, a gente vai dizer que ele é o pai da análise do comportamento, porque as principais pesquisas foram fundadas ali por ele. É claro que ele não foi o único e exclusivo autor que trouxe a análise do comportamento à vida, vamos assim dizer. Tiveram outros autores antes, no quais as pesquisas foram se atualizando, se modificando a partir de um ou outro de uma referência. Até porque, pessoal, é assim que a gente constrói ciência. Nada se faz do nada. A gente precisa ter uma base teórica proposta por alguém, e aí eu vou lapidar, vou aperfeiçoar ela. E é assim que Skinner chegou em um modelo que ainda a gente utiliza muito. Claro, com muitas atualizações que nós já temos, mas ele ainda é a grande referência. Por isso, ele vai ser sempre nosso pai aqui na análise do comportamento. É importante que a gente saiba que a análise do comportamento é uma ciência que vai estudar a relação entre o comportamento e o ambiente. Essa combinação é importantíssima que você saiba, tá? A análise do comportamento, ela se baseia nesta compreensão. E com essa compreensão, ela consegue pensar na identificação de algumas funções, ou seja, por que esse comportamento acontece, a forma como ele acontece, e aí pensarmos em modificação do comportamento. Outro ponto importante que você precisa saber sobre análise do comportamento. Cuidado, porque as pessoas quando escutam sobre análise do comportamento vão falar assim, então ela é analista do comportamento, então ela modifica tudo, ela mexe em tudo, ela é praticamente uma mágica. Não, nós entendemos que a análise do comportamento é um processo que a gente entende a relação desse comportamento naquele ambiente, eu consigo entender as causas porque eu identifiquei o que aconteceu antes, durante, depois. É um estudo muito minucioso do comportamento de forma fracionada. E assim eu consigo propor modificações desse comportamento com algumas técnicas que nós temos e teorias dentro da análise do comportamento. É importante a gente entender que o comportamento, para nós aqui da análise do comportamento, ele vai nos dizer tudo o que a gente faz. Diferente de outras abordagens que veem somente o comportamento como algo observável. Então se a Marina está se mexendo, então ela está se comportando. Não, comportamento na análise do comportamento, inclusive são comportamentos que eu não consigo ver, como os pensamentos, como as emoções, sentimentos, e que a gente vai entender eles a partir de toda a teoria da análise do comportamento, certo? Existem abordagens que vão se focar especificamente em emoções, em sentimentos, mas o Skinner, esse nosso pai da análise do comportamento, ele traz em alguns materiais científicos, ele trouxe e ainda a gente traz e a gente replica esses materiais, dizendo que a análise do comportamento, ela não nega as emoções e os sentimentos, apenas não coloca eles como causa do comportamento. Isso é importante que a gente entenda. E eu vou dar um exemplo para vocês. Imaginem que vocês estão dirigindo o carro de vocês na rua, vocês acabaram de comprar esse carro, saíram da concessionária agora. E aí você está lá dirigindo e de repente você leva uma cacetada porque alguém bateu no seu carro. Aí você sai super bravo, acaba gritando com a pessoa e acaba batendo na pessoa. A gente não pode ter uma interpretação na análise do comportamento que nós vamos denominar como mentalista, que é, olha, a Marina bateu na pessoa porque ela estava com raiva. Raiva é um sentimento, uma emoção. Não, a Marina bateu na pessoa
porque algo aconteceu antes, bateram no carro dela. A gente vai para uma ação mais concreta. Então, a análise do comportamento, ela trabalha com esses dados mais concretos e não com subjetividades, como outras abordagens, mas sim com evidências. Lembrem-se dessa palavra, evidências. A análise do comportamento se baseia em dados concretos, em evidências. Isso que constrói uma boa formação para um futuro analista do comportamento e uma pessoa que quer saber mais sobre análise do comportamento.